Acho que já vi. Então, uma boa noite para todos. O 21º seu sente-se feliz, né, a área de educação, em estarmos aqui para realizar mais uma roda de conversa sobre um tema tão importante quanto é a mediunidade. E para nós começarmos, nós vamos então compartilhar só um pouquinho, pessoal. Só um instantinho. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou, viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés.
Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Arrepia, né, gente? Pelo menos eu me senti muito envolvida. E a gente só lembra que o Eurípides, ele desencarna na gripe espanhola, né? Ele é sempre uma pessoa para a gente aprender muito com ele, com a sua vivência. Vamos, então, fazer a nossa oração? Cláudio pode fazer para a gente? Opa, eu estou com uma gata no colo aqui, aí eu tenho que... Então, vamos, né? Apaziguar nossos corações e voltar, ou seja, direcionar a nossos melhores sentimentos, melhores vibrações. E agradecer, acima de tudo, ao nosso Senhor da vida, por estarmos aqui hoje, reunidos nesse estudo, nessa possibilidade de aprender, né, apreender, acima de tudo, um pouco mais da vida que Ele nos traz, que nos trouxe através do nosso Mestre, essa vida em abundância, essa vida que ainda pouco conhecemos, mas que nos deslumbra a cada conhecimento. Obrigada, Senhor, por estarmos todos aqui reunidos. Abençoa essa noite ao Nicolas Rocha, que vai trazer esse maravilhoso assunto para que nos esclareçamos as nossas mentes e os corações, e que possamos estar atentos a cada palavra dita. Fique conosco, abençoe também a cada familiar, a cada representante que está conosco, aqueles que não puderam estar conosco também, que as suas melhores vibrações sejam sentidas em seus corações. E então, Senhor, te pedimos, fique conosco, fique em nossos corações, hoje, agora e sempre, que assim seja.
Bom, gente, como sempre, é assim um prazer, né, nós estarmos aqui juntos para conversarmos sobre doutrina espírita. Uma roda de conversa é sempre uma oportunidade, né, para a gente trocar ideias. A gente propõe um tema, mas muitas vezes temas afins aparecem justamente porque nós estamos numa conversa, tem uma coisa de intimidade, né? Então, a gente acaba, muitas vezes, indo além do tema proposto. Isso é normal numa roda de conversa. E a gente hoje vai ter o Nicolas, e é assim, um prazer muito grande. Eu adoro jovens falando, principalmente quando eu conheci esse jovem criança, no Francisco de Assis, né, nos nossos tempos de Francisco, que hoje eu sou de Maria Franque, mas uma época que eu guardo assim, com muito carinho na minha lembrança, foi onde eu fiz mocidade, depois trabalhei bastante em várias situações, e ver esses meninos, né, que estavam lá na evangelização é sempre um prazer muito grande. E o Nicolas hoje está na Ação Social Espírita Eurípides Barçanufo, em Casimiro de Abreu, 44º seu, mas, na verdade, ele também é da nossa região, né, gente? Ele faz parte também dos estudos na Liga Espírita de Campos, faz palestras em casas espíritas da nossa região, e nós vamos hoje ter a oportunidade de ouvi-lo, né, no assunto família e mediunidade em tempos de pandemia. Então, será assim um prazer, e como sempre, né, podem fazer perguntas pelo chat, levantando a mão. Vamos trabalhar de uma forma que nos faça crescer, que isso é que importa em uma roda de conversa. Seja bem-vindo, Nicolas. A casa é sua. Nicolas, uma curiosidade só, desculpa, você tem parentesco com o Vitor? O que você acha? Irmãos, são irmãos? Irmãos. Sério? Ah, desculpa. Ele é Deixa o eu... caçula. Ele é o caçula. E tem o Ah, outro também. São Tem mais 3. 3. Eu sou o número 2, Vitor é o número 4, tenho o mais velho e tenho o terceiro. É isso. A gente parece um pouquinho. Parece um pouco. então tá Isso aí. bom. Igual a Leila falou, a gente nascido, criado em Campos, né? No Francisco de Assis. Hoje eu estou no Eurípides Barçanufo, o que é um prazer tremendo, mas a gente cresceu aí, a mocidade daí, desde pequenininho, então a gente está bem familiarizado com os rostinhos aí do Movimento Espírita de Campos. E a gente está atualmente também participando dos estudos do pessoal da Liga. Muito bacana. Então, estamos sempre por aí. Estamos sempre por aí. A gente fica muito feliz, Adaísa, pelo convite, né? É sempre muito honroso e desafiador, né? Igual você falou, porque os temas, eles vão conversando, eles aparecem, inclusive, né? Igual a gente estava conversando sobre qual tema, os temas, literalmente, eles vêm, e normalmente, né, quando eles aparecem assim, é porque há necessidade do estudo, pelo menos de minha parte, né? Eu sempre vejo isso, quando o tema ele aparece, é porque, principalmente eu, preciso estudá-lo, preciso vê-lo com carinho, né? E como é uma roda de conversa, a gente está aqui para levantar questionamentos, apresentar cenários e trocarmos ideias, né? Vamos trocar figurinha, vamos conversar, né? A ideia é justamente essa, porque a gente está passando por um momento muito delicado, né? Isso é óbvio, a gente estava aqui comentando mais cedo, está todo mundo passando pelo cenário da pandemia, né? Em diferentes graus, de diferentes maneiras, né? Seja diretamente na linha de frente, seja passando pelo cenário pessoalmente ou com alguém da família, seja, né, tendo consequências diretas ou indiretas por estar em casa, por ter trocado todo o ritmo, a forma de trabalho, né? A dinâmica nossa mudou, né? E até mesmo aqueles que não estão na linha de frente, que graças a Deus não tem ninguém num cenário de risco ou está correndo risco, né?
também está passando justamente por isso tudo, né? É o processo de ansiedade, o processo de pressão, o processo de expectativa, né? Então, toda essa psicosfera mundial, né, global, isso pesa, no sentido de que é bastante informação, é bastante desafiador, né? É bastante desafiador, e a gente quis pegar um determinado aspecto, né? Qual que é o aspecto? A gente está aqui para conversar sobre espiritualidade, espiritismo. Né? E tem uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, vem acontecendo e está avisado que vai acontecer desde todo sempre, que é as manifestações mediúnicas, os cenários onde haverão o desabrochar de médiums, de novos médiums, né? Sem entrar, inclusive, sem entrar no mérito dos flagelos coletivos, né? Porque é muito complicado falar de flagelos coletivos estando no meio deles, né? O porquê será que acontece? Sem entrar nisso aí a gente tem um cenário definido. Temos situações, temos fatos que a gente vivencia e temos diretrizes, né? Então, eu acho que a gente pode focar, né, nesse processo e tentarmos, igual a gente está conversando agora, esse é o cenário que temos, quais as ferramentas que temos para fazer o melhor que podemos. Né? Então, a primeira coisa que a gente, ao analisar esse cenário, que a gente vê é justamente essa mudança drástica de realidade, né? Porque a gente entra, inclusive, entrou numa dicotomia grande, porque a gente teve que encarar uma realidade que é o seguinte: a gente normalmente é obrigado, a gente era obrigado, né, a lidar com o ritmo que o mundo impunha. Correria, trabalho, aquisição, bens. A gente pensando na sociedade como um todo, na humanidade como ela está agora, né? É sempre aquela humanidade onde a sociedade onde precisa adquirir a competitividade, né? Aquela disputa, ou seja, aquele clima tenso onde eu não tenho tempo para desenvolver as minhas características, as minhas habilidades, a minha espiritualidade, porque eu preciso atender a demandas externas, eu preciso pagar as contas, eu preciso manter determinadas características do meu perfil de vida, ou de ideias, ou de planos, e essa coisa, né, que é... Agora, a gente subitamente foi interrompido nisso, e fomos concitados, fomos obrigados a partir para o oposto, a frear, puxar o freio de mão e nos recolhermos e ficarmos em casa. Aí a gente se vê dentro de um cenário bem estranho, porque a gente não sabia lidar com o cenário de fora, né? Tanto que a gente tem essa quantidade de doenças psicológicas, doenças físicas, né, que vão somatizando. Agora que a gente tem que começar a lidar com o cenário interno, a gente descobriu que a gente também não sabe lidar. Né? A nossa desculpa mental, pelo menos, eu não posso ver isso agora porque eu estou ocupado, eu sou obrigado a estar ocupado para poder viver. Diminuiu o número de ocupações. Eu não sei lidar. Eu não sei ficar em casa. Eu não conheço os meus familiares. Né? Tem até aquele meme que o pessoal tá botando, né? Fica tranquila, menina, aproveita para se conhecer, para meditar. Eu tô me conhecendo, eu tô odiando, eu quero sair daqui agora. Eu não tô sabendo lidar comigo. É por aí. A gente teve que encarar cenários e situações que a gente sempre conseguia criar uma desculpa, que a gente sempre conseguia adiar. E agora a gente tem que encarar, a gente tem essa demanda agora, né? Por quê? Porque a gente estava nas nossas pseudo-certezas, né? Podemos dizer assim, né? E Deus só lembrou que a gente não manda em nada, né? Que a vida não nos pertence. Nossos planejamentos de 2, 3 anos atrás, que eu vou fazer, esquece, jovem. Vamos acalmar, vamos refletir, né? Nós somos surpreendidos, né? Eu digo nós, porque a espiritualidade já sabia, né? Óbvio, porque uma coisa que a gente sabe é que a espiritualidade não improvisa, né? A espiritualidade não é pega de surpresa. Então, a gente foi surpreendido, né?
A gente não estava esperando. Mas tudo é acompanhado, organizado, né? Fiquemos tranquilos que não tem nada largado. Deus não piscou, não dormiu, a espiritualidade não estava vendo que isso ia acontecer, fomos pegos de surpresa. Não existe isso. Não existe isso. Né? Não existe isso. Então, toda aquela rotina que muitas vezes era maçante ao redor ao decorrer dos anos, né? Que a gente vê a vida passar e não se percebe, né? A Joana de Ângeles tem ensaios excelentes sobre isso, quando fala do homem integral, quando ela fala da ansiedade, quando ela fala da repetição, quando a gente entra em estágios mecânicos de comportamento, né? Só que todos esses fatores que faziam a gente fazer isso, um deles também que fazia parte do nosso cotidiano, é a nossa vivência no centro espírita. Fazia parte da gente ir uma vez, 2 vezes ao final de semana, ter toda uma vivência, um relacionamento, uma convivência dentro do centro espírita. E, de certa maneira, o centro espírita, ele corroborava para auxiliar na nossa pseudo-saúde mental, né? Na nossa saúde mental relativa, né? Porque, vamos combinar, a gente ainda, né? E a ideia é que não se perca essa vontade, né? A gente tem vontade de abraçar, tem vontade de estar do lado, tem vontade de beijar, tem vontade de estar ali, né? Só que agora a gente teve que... E só um adendo, quando a gente fala de demandas exteriores, né? Eu, particularmente, gosto de olhar como símbolos profundos, né? Da mesma maneira que a gente não deve encarar a literalidade nos textos bíblicos, né? Justamente pela necessidade de contextualizar, onde tudo que apresenta ali são cenários didáticos, são símbolos profundos para um despertar espiritual, o que a gente está passando também é. O que a gente está passando também representam símbolos profundos. Fomos obrigados a ficar em casa. Sim, nem todos, a gente tem que olhar, mas não vamos olhar a casuística, vamos olhar o cenário global. É um convite a ficar em casa. Em casa não leiamos Residência de Pedra. Leiamos Casa Mental. Onde éramos convidados a só olhar as necessidades externas, onde o exterior demandava de mim, por que não agora parar e começar a olhar as necessidades internas? Compreendendo que as necessidades internas passam pelo egoísmo. Seria a necessidade minha para atender melhor os outros, né? Então, dentro desses afazeres que a gente tinha, né, e que a gente poderia se envolver dentro da nossa casa espírita, a gente tinha o atendimento fraterno, tarefa social, aplicação de passe, reunião mediúnica, evangelização, divulgação doutrinária. Tinha todo um envolvimento, e tem todo um envolvimento nosso, que todo mundo teve que se adaptar. As casas espíritas, a federativa, os conselhos, todo mundo tem que parar o par. É um formato novo que creio que não está chegando, né, para substituir nada, mas para somar, né? Porque eu acho que por exemplo, as reuniões online, né, não vão substituir nunca as reuniões presenciais. Mas também não tem por que agora deixar de existir. Já que a gente sabe que eu posso estar a 150 quilômetros de distância de vocês e a gente está conversando aqui agora à noite. Que a gente pode criar oportunidades para a gente facilitar essa troca de ideias. Já teve roda de conversa da SERJ que a gente teve oportunidade de ouvir o Haroldo Dutra Dias. Quando é que a gente ia ter possibilidade de ouvir o Haroldo Dutra Dias? Nunca, porque quando é que a minha agenda, quando é que a agenda dele ia se bater, quando é que eu ia ter condição de ir lá? Não precisa. Pessoas que têm essa possibilidade, conhecimentos, vão encontrar mais facilidades para poder conseguir, né, estar em mais lugares, né? Então, existem formatos que eu creio que vão somar, não vão substituir. Óbvio que depois a gente vai voltar às tarefas,
e a gente vai retomar. Mas creio que nem tudo desse cenário à distância, né, vai ser perdido. E aproveitando a fala do João, né, na semana passada, a gente viu que há uma interconectividade profunda entre todas as tarefas, né? Nicolas, João está entre nós, tá? João está entre nós. Está. Aproveitando a fala do João, que foi prudentíssima, é justamente isso. Todas as atividades estão conectadas. Não tem como falar que eu pertenço, ou que eu estou numa casa espírita e não me envolvo, né, no atendimento da casa, quando chega alguém, num processo de passe, na evangelização das crianças, sempre você está ali envolvido naquela atmosfera, né, naquela atmosfera psíquica, que nos ajuda, sempre lembrando, nos ajuda a mantermos o nosso equilíbrio emocional, nossa saúde, né? Nos faz bem participar desse contexto. Só que agora nós não estamos mais nesse contexto físico. Nós não estamos mais agora com essas possibilidades de outrora. O que nos leva a um primeiro questionamento, né? Como agir diante dessas mudanças drásticas, sem o centro espírita ali para me apoiar? Sem a minha reunião, pô, eu não tomei passe essa semana, menina. O que eu faço? Eu não estou participando da reunião, eu não estou psicografando, meu Deus, os espíritos não estão sendo atendidos, né? Como é que eu vou me adaptar a isso, né? Porque o centro tem que se adaptar e estão se adaptando, né? Ferramentas estão sendo vistas, processos estão sendo revistos, mas e a gente, né? Isso é de lá para cá, e a gente daqui para lá? Né? O que levou a grande primeira pergunta que nesse último ano a gente veio fazendo muito nas conversas, né? Porque até onde o centro nos faz e até onde a gente faz o centro. Eu preciso do centro físico, tijolinho, em cima de tijolo, cimento, plaquinha na porta, para fazer um atendimento fraterno. Porque atendimento fraterno é formal, né? Eu preciso falar, a pessoa dá bom dia. Bom dia, você está num atendimento fraterno. Por favor, sente, se você quer uma água, você quer um café. Realmente é isso que é um atendimento fraterno? Ou alguém que manda mensagem, pô, não tô legal. Ah, fala comigo amanhã, terça-feira, que é o horário do atendimento fraterno. Eu preciso estar no centro para fazer um atendimento fraterno. Eu preciso estar no centro, ir lá, fisicamente, para fazer uma tarefa social. Eu preciso estar no centro para receber um passe. Preciso estar dentro de uma sala que é escrito na portinha assim, passe, sala de passe. Eu só recebo passe ali. Os espíritos não saem daí, está todo mundo enclausurado ali. E eles estão proibidos de dar passe em gente fora daquela sala. Realmente eu só tomo passe ali dentro? Eu só consigo fazer a reunião de radiação, meu Deus do céu. Realmente, a reunião de radiação era presencial, né? Todo mundo que a gente estava irradiando estava ali na sala. Evangelização. Evangelização. Eu só vou me evangelizar no centro? São perguntas e são colocações que nos incomodam. Porque a gente ficou incomodado quando isso tudo começou a acontecer. Não só pelo cenário do afastamento, né? Que a gente está comentando, sente saudade e tal, mas como é que eu faço sem as minhas muletas psicológicas? Como é que eu faço sem o meu mini ritual, onde eu tenho que me preparar, tenho que ir até tal local, tenho que sentar em aquele cantinho que eu estou acostumado, tenho que ali beber aquela aguinha ali, daquele bebedouro, daquele galão que fica ali, porque aí eu me sinto bem. Será que eu não consigo transpor essas barreiras? Né? De novo, até onde o centro nos faz? Isso é uma pergunta que cada um tem que fazer para si mesmo, tá? Não estou aqui. Cada um tem que fazer para si mesmo. Até onde o centro me faz e até onde a gente faz o centro. Eu faço o centro. O centro é um conjunto de tijolos ou um conjunto de pessoas? Né? A igreja, né? A iglesia, né? A reunião daquela comunidade
a minha igreja, né? Eu preciso desse processo mentalmente para desenvolver a minha religiosidade. E aqui no nosso caso também a religião que a gente como centro espírita, a gente pode falar, outras religiões falam de locais físicos, legal. O centro espírita a gente sabe que não tem local físico. Isso são pontos que estão sendo chamados a atenção. Que dentro do aviso do cenário, que além de ser gritante, muitas vezes literal, para aqueles que graças a Deus têm a possibilidade, a oportunidade de fazer um home office, por exemplo, nem todo mundo tem condição de fazer home office. Graças a Deus, a gente consegue ficar, tem como escolher se ficar em casa e trabalhar, mas muita gente não tem como escolher. Ou vai para a rua ou não paga as contas, ou não come. Então, esse não pode, não precisa parar para pensar nessa internalização? Será? Como coletividade, como consciente coletivo. Que aviso Deus, a espiritualidade superior que nos rege os destinos, que aviso eles querem dar com isso? Porque da mesma maneira que alguma coisa acontece na minha vida particular, né, é interessante a gente sempre se perguntar, né? O que Deus quer dizer para mim com isso, né? Até uma dor, gente. Você sentiu dor em algum local? O que Deus quer me dizer com isso? Ah, não é possível, Nico. Eu acho que é. Se a gente está internado numa escola 24 horas, se a gente veio aqui, está encarnado, fez todo um processo para literalmente fazer um intensivo de aprendizado, para passar pelos todos os cenários possíveis. Você acha que algum cenário desperdiçado ou a gente que desperdiça os cenários? Estou só levantando bola aqui, ó, gente. É só para a gente, ó. Então, pelo menos, é interessante. Quando alguma coisa acontece particular, o que Deus quer me dizer com isso? Seja um sinal, seja um cenário, seja uma dor, seja um acontecimento. Agora, coletivamente também. Sabemos que temos os débitos coletivos, né, os desencarnes coletivos. Sabemos que temos os flagelos destruidores, lá no Livro dos Espíritos. Comenta sobre tudo isso. Agora a gente está no meio, gente. O negócio está acontecendo. Não é só mais literatura. Não é só mais estar no livro. É começar a gente começar a internalizar, a tirar do livro e colocar no nosso dia a dia. Por quê? Qual o objetivo da gente estar aqui? Para aprender, para desenvolver todos esses fatores. Se purificar, evoluir espiritualmente, intelecto e moralmente. Alcançar a felicidade, alcançar a paz, aprender a nos equilibrar, tudo aquilo que a gente já sabe da cartilha, que Jesus comentou, que Jesus falou. Mas que agora a gente está sendo chamado a viver. E como espíritas reencarnacionistas, imortalistas, a gente sabe que a gente não está aqui à toa, nesse local, nesse momento, passando por isso. Né? E da mesma maneira que a gente teve que se adaptar para poder pagar as contas, ficar em casa ou ter que sair, tomando medidas novas, tomando cuidado, tomando precaução, fazendo... Por que a gente não pode começar a adaptar e trazer para casa tudo aquilo que a gente fazia no centro? Por que a gente não pode começar a absorver em nós, de novo, casa mental, não casa física, tá? Casa física também pode destruir, pode cair, pode ter uma enchente, pode cair um raio. Se a gente teve que dar jeito, dar nossos pulos, né? Dar seus pulos,
para conseguir trabalhar, para atender demandas externas que não esperam, não espera, tem que fazer. Por que eu posso postergar as minhas demandas internas? Por que eu não posso começar? Peraí. Se a gente sabe que a lei de Deus, 621, tá lá, tá na nossa consciência, tá dentro da gente. Jesus falou lá em Lucas, se alguém vos disser que o reino de Deus está aqui ou acolá, não acrediteis, pois ele está dentro de vós. Se a gente já tem a possibilidade de entender que a nossa consciência é o templo, o local onde Deus se manifesta, que a nossa mente é a nossa realidade, por que não começar a lidar com a nossa vida íntima, que agora estamos de novo, vou martelar, que a gente está sendo chamado a olhar para ela como um local, um centro espírita. Aqui, ó. Por que não? O objetivo nosso não é construir o reino de Deus, não é construir esse templo íntimo, esse altar. Da mesma maneira que o centro teve que ser construído lá, alguém teve que iniciar o processo. Ah, vamos começar fazendo uma leitura aqui uma vez por semana, pendurou uma plaquinha simples no fundo de quintal de alguém, depois o serviço foi aumentando, foi aparecendo gente, foi chegando gente, vamos botar agora um estudo mais um dia na semana, que está vindo mais gente. Aí eu vou botar agora 3 vezes, vai ser Livro do Espírito, vai ser agora o pessoal da André Luiza, e vamos começar aos pouquinhos foi criando. Por que não? Eu pendurar aquela plaquinha naquela varandinha que está suja, interna minha, não precisa, tô nem falando lá dentro da casa ainda, é varandinha, do lado de fora. Chegar ali na varandinha, toda quebrada, suja, passar aquela vassourinha, pendurar aquela plaquinha tímida ali, ó. Leitura do Livro dos Espíritos, às 20 horas, toda segunda-feira. Não preciso nem avisar para ninguém, não vou fazer alvoroço para ninguém vir para cá, mas só pendurar ali a plaquinha ali. Começar a construir na gente o que se espera que um centro faça. Porque, de novo, o centro não é um local físico, o centro somos nós reunidos. Mas um monte de gente que não sabe o que está fazendo reunida, continua um monte de gente que não sabe o que está fazendo reunida. Agora, se a gente começar a reunir pessoas com um objetivo comum, a gente já começa a organizar. Por que não eu começar a me organizar para que, como disse Jesus lá na Boa Nova, né, com Pedro, né, para que meu coração não seja uma sala aberta aos meus amigos. Eu vou chamar isso de atendimento fraterno. Por que não começar a me organizar, a verdadeiramente olhar para o Evangelho, querendo entendê-lo, não decorá-lo, querendo senti-lo, e não pensando em como rebater objeções contra o Espiritismo. E vou chamar isso de evangelização. Minha, comigo. Né? Ah, eu preciso de um passe. O que é um passe? É eu entrar numa câmara, necessariamente com alguém, e essa pessoa fazê-la? Né? Por que não entrar em oração, fazer todo o processo mentalmente? Começar a construir esse mundo mental que a gente lê tanto nos livros de André Luiz. Melhorar a nossa atmosfera psíquica, melhorar o nosso hálito mental, né, como o André Luiz fala. E dentro desses processos tem um que é interessante, que é a mediunidade. Temos lá a reunião mediúnica que a gente ia uma vez por semana, 2 vezes por semana no centro. Mas aí, agora eu não posso ir mais lá. Faz como?
Faz como? Uma coisa que... Gente, enquanto ninguém fala nada, eu vou falando, tá, gente? Deixar, a gente vai conversando aqui. Porque uma coisa que a gente vai se deparar, está avisado, né? A gente vê lá desde o Antigo Testamento, no livro de Joel, né? Eis que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, vossos jovens terão visões. Isso também está em Mateus. Ele fala a mesma coisa, ele faz a mesma referência. Perdão, tem Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Isso está avisado 3.500 anos atrás. A gente tem na literatura espírita, lá no livro da Gênese, né, no último capítulo lá, são chegados os tempos, né, sinais dos tempos. Que a Terra, a evolução planetária, tal como a evolução do indivíduo, tal como a evolução coletiva, passa por ciclos. Da mesma maneira que a gente planta uma semente, tem que esperar germinar, tem que esperar crescer, tem que esperar frutificar para colher. E dependendo da semente, eu tenho tempos diferentes. Se eu plantar um pé de alface, um pé de jabuticaba e um pé de laranja, eu vou colhê-los em tempos diferentes. Cada um tem seu desenvolvimento, cada um tem seu processo. Eu vou ter cenários diferentes, mas eu, como aquele que planta, como o agricultor, né, como o semeador, eu vou reconhecer cada etapa e vou saber quando o momento de colher. A mesma coisa, os ciclos evolutivos da Terra. Estamos passando por um momento em que naturalmente ocorre na evolução da humanidade, onde os espíritos superiores, que conseguem visualizar ciclos que para nós são gigantescos, mais do que seculares, mais do que milenares, que conseguem enxergar esse ciclo todo, eles estão vendo, opa, está fechando um ciclo, estão chegando os tempos. Ou seja, não é algo místico, não é algo sobrenatural. Olha, estão chegando os tempos, falando com... É algo a se observar. Diga, João, quer falar algo? Ah, você já viu. Oi, Nicolas. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Quero sim, não, só para fazer um comentário, né? Você reclamou aí que ficou sozinho, eu também não gosto, não. Parece que a gente fica falando com a parede, né, cara? Mas eu vejo muito isso, né? O que você começou a falar anteriormente sobre o centro espírita, com essa questão que esses fatos vêm para nos tirar do eixo mesmo, né? Adorei seu canequinho. Por quê? Eu acho que, como você falou, a gente, às vezes, né, cria lá um centro espírita, tem centro espírita em Campos de mais de 80 anos, né? E você se acostuma àquele ritual, né, que você cria dentro do centro espírita. Ah, isso é assim, é assado. Olha, você tem que começar a palestra a tal hora e acabar precisamente a tal hora. Você vai criando condicionamentos mentais, né? Exatamente. Então, é como eu falo, você acaba ritualizando, e é como eu falo, ritual eu acho que faz parte da vida do ser humano, né? A gente precisa de rituais, hora de levantar, hora de dormir, hora de trabalhar, mas nessa ritualização você perde, às vezes, o sentido do porquê, né? Exatamente o que você está colocando, né? E a gente se acostuma, cara, e esquece o porquê que a gente está fazendo aquilo, né?
E acho que essa coisa da pandemia, de tirar a gente do comum, de tirar a gente do ritual, de tirar a gente, né, dessa rotina de cada dia, está fazendo um pouco isso, né? Acho que a gente tem que aproveitar e tentar refletir justamente sobre isso, né? Adaptar o centro espírita que está em nós e não ficar preso nesse centro espírita de paredes, né, cara? Exatamente, exatamente. É o que me vem muito à mente. Sempre que a gente vê um pouco maior de dificuldade naqueles que são um pouco mais velhos do que nós, justamente falando ou reclamando, né, dessas características que estão sendo tomadas em algumas reuniões, como por enquanto ainda não tem como retornar às reuniões presenciais, né, dessas reuniões que são virtuais, a gente vê que mais do que uma dificuldade técnica, há um saudosismo, mas no mau sentido, né, de querer perpetuar determinados comportamentos simplesmente por ter que fazê-los, né? Ciclos são normais, mas quando a gente torna os mecânicos, igual exatamente o que você falou, quando a gente começa a fazer assim e perde o sentido, né? Vira um ritual, vira uma coisa que a gente... E é justamente essa tirada do eixo, para justamente a gente tomar a noção de que, opa, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Né? E a gente... Fala, Cláudia. Você falou de saudosismo, é realmente isso. Eu acho que a gente está num momento, né, não só de vai para dentro, né, de analisar como é que está cada um, sua casa interna, e lembrar também que Cristo não construiu nenhuma casa, né? E aí a gente tem que lembrar de que nossa, Jesus não está dentro da gente, né? Eu sei que para muitos, principalmente para as pessoas eu estou na faixa etária, né, do mais velho aí que você falou, mas como eu não fui criada no espiritismo, né? Então, assim, eu me sinto muito fácil, ou seja, para mim é fácil não ter esse sedimento eu não sou de me fixar vamos dizer, tempos, né? Ou seja, em fixar em locais, né? E aí, assim, o saudosismo que as pessoas, né, nos faz não viver no passado e não realmente agregar, ou seja, não consegue quebrar certos paradigmas, não quer quebrar porque vem trazendo não só na área religiosa e na área da ciência, uma série de áreas, a gente tá vendo essa mudança, né, que é uma mudança necessária e que mexe realmente com a gente, né? E a gente não tem que deixar, assim, e que é difícil realmente para as pessoas mais antigas, talvez para mais novas, dependendo da história de cada um, mas e sem a gente olhar para dentro, a gente não vai conseguir fazer isso. Não vai mesmo. Assim, eu vejo, assim, a gente pode acelerar um pouco dependendo de uma série de situações, uma série de terapias, ou na psicoterapia, uma série de coisas. Mas sem a gente olhar, né? Ter o olhar de como a gente aprende, né, no curso de Joana de Ângeles, ou seja, Joana de Ângeles trazendo uma série de conceitos, a gente não vai conseguir sair desse quadradinho, né? Esse espaço de muito, muito pequeno ainda, que a gente não consegue deslumbrar, introduzir, aí a gente vai ter problemas na evangelização, porque a gente não consegue trazer gente nova, porque não consegue pensar no novo, né? E aí, se o novo não vier, o novo não atrai outro novo, porque a gente sabe disso, gente. Nem assim, os jovens, né? É difícil. Eu sei que a minha família é grande e eu tenho assim aqueles núcleos que quando você vai ver os jovens atraem os jovens, entendeu? Então, só isso. Eu não quero mais alongar muito, não. Obrigada. Eu fiquei ouvindo e várias coisas vieram à minha cabeça.
Ontem eu estava assistindo, a gente está fazendo um projeto de teatro que vai girar em torno do tempo. E aí, ontem, no final de semana, eu achei um documentário sobre o tempo na Netflix. Aí eu fui assistir. Ele tem 1h15, eu acabei assistindo só a metade, porque mexia tanto com a cabeça, esse Jesus amado. E uma coisa lá que eu vou fazer o link aqui agora, que dos pensadores falavam, que a gente vive hoje, né, no século XXI, uma corrida muito grande proporcionada pelo avanço da internet, né, das redes sociais, essas coisas todas. E aí ele dizia, eu acho que foi até o Marcelo Gleiser que falou sobre isso, né? Acho que foi. E aí ele dizia que nessa corrida desenfreada que a gente vive, onde tudo é muito rápido, o jovem até lida melhor com a gente. Algum lá citou que os próprios filmes têm uma rapidez enorme, que é diferente da construção anterior, quando a gente ia assistir filmes, né? E, trazendo isso para nós, eu fico pensando se a gente também não tomar cuidado nesse novo formato que nós estamos, da gente não cair também no automatismo nesse formato aqui. Ele falava lá da dificuldade nossa de contemplação, porque é tudo tão veloz, você tem que absorver tantas informações daqui, de lá, a coisa muda, né? A cada instante. Então, trazendo isso para o nosso assunto, a gente não se perder nas múltiplas lives. Eu posso assistir a live lá dos Estados Unidos, da Amazônia, não sei o quê, e a gente não vai fazer o que a gente precisa fazer, que é esse mergulho, essa volta para dentro de nós, que você falou muito bem, e tem uma página do Emmanuel que você foi falando, fui me lembrando, uma página que está em Fonte Viva, Altar Íntimo, que é uma página que fala exatamente disso, que a gente construiu muita coisa externamente, mas que esse altar íntimo, né, essa construção interna, a gente ainda não fez. Então, a gente tem que tomar cuidado para isso aqui não virar um novo altar, vocês estão entendendo, tá? A Nessa gente construção. pegar um Entendeu? novo gancho para voltar a se distrair. Exatamente. Não fazer esse caminho de autoconhecimento que o Agostinho nos propõe, né? Vem lá de trás dos grandes filósofos, Sócrates falando sobre isso, da gente se conhecer, promover a nossa reforma íntima, enfim, a gente não ter outra muleta, que é isso que me preocupa. Tem gente que fala assim, olha, mas assistir a live e tal, eu fico tão doido, assim, meu Deus, eu tenho que assistir essa live toda, não. Bota uma lista de live lá para assistir. Falando. Eu assisti live de não sei de quem, live de não sei de quem lá, live de não sei quem lá. Mas e aí? Essa construção interna. E só para botar um pouquinho mais de sal nesse processo construtivo, né? Dessa quantidade de informação que a gente tem que dar conta, dessas coisas, a gente começa a entrar num processo de ansiedade por querer voltar a consumir informação sem a consolidação delas, né? E a gente começa literalmente a voltar a se perder de novo por voltar a se distrair, né? Isso aí é um processo que a gente tem que tomar cuidado justamente para não acontecer. E nesse processo a gente ainda encontra o processo mediúnico, porque não tendo que lidar somente com as coisas daqui, a gente tem também as nossas características mediúnicas, né? A gente sabe que todo mundo é médium. E a gente sabe que uns têm uma ostensividade maior do que outros. Aí eu faço como com a minha mediunidade? Além desse monte de fator que chega, que é imposto, que demanda da gente, que a gente tem que aprender a frear, a pesar, a controlar, ainda tem a mediunidade.
Mas, Nicolas, só para botar mais um pouquinho de pimenta aí, teve até uma companheira que colocou ali essa afirmativa, acho que foi Aima. Todos somos médiums, mas, na verdade, a maior parte das pessoas ainda acha que médium é o ostensivo. E isso eu acho que é bastante grave se a gente não se incorporar, né, nesse conceito, não perceber que todos somos médiums o tempo todo, não só dentro de uma casa espírita, como na nossa família, no nosso trabalho, seja lá onde estivermos, nós somos médiums. Então, eu acho Exatamente. que é um conceito que a gente precisa também Ou por viver acaso mais. eu só sou médium, só percebo os espíritos uma vez por semana dentro de uma casa espírita. Isso não existe. Não tem um botão. E já perguntaram isso, tá? Uma coisa que motivou muito esse tema foi justamente a demanda de porque uma coisa que facilitou a possibilidade de ver lives, de aproximar pessoas, isso também facilitou uma coisa bacana, é que várias pessoas vêm conversar sobre, né? Um monte de gente descobrindo o espiritismo, por quê? Porque são várias mediunidades eclodindo, né? Os tempos estão aí, né? O espírito será derramado por toda a carne, numa linguagem bíblica, ou seja, vai pipocar médium, resumindo, mas vai pipocar com força. E vai começar a aparecer mais do que já tem. E essa facilidade permitiu justamente, e muita gente pergunta, já me perguntaram, como é que desliga? Como é que faz para parar? Aí você fala que você quer resposta, você quer resposta agradável ou não. Não desliga, amiguinho. Não desliga, amiguinho. Você pediu para brincar, desceu pro play, agora você vai brincar. Né? E você pediu para vir com isso. Então, é justamente esse cenário de que a gente não precisa, a gente não vai à casa espírita para desenvolver mediunidade. A gente vai à casa espírita para exercitar a mediunidade, para exercitá-la. A gente vai à casa espírita para uma reunião mediúnica. Mas para desenvolver a mediunidade, é todo dia. Médium não desliga. Ele não escolhe quando ele vai deixar de sentir, quando ele vai sentir. Ele se desenvolve mediunidade no dia a dia. A gente nunca vai ter uma mediunidade educada numa mesa mediúnica longe de uma pessoa educada. A gente nunca vai encontrar um médium equilibrado numa mesa mediúnica se essa pessoa, fora da mesa mediúnica, não for equilibrada. Um indivíduo desajustado nunca vai ser um médium ajustado. Então, eu tenho que me consolidar como médium para eu ter um melhor desempenho em uma reunião mediúnica. Eu não vou desenvolver mediunidade só quando eu estou lá. Eu não vou tentar ser uma pessoa melhor só quando eu estou lá. Eu quero auxílio dos bons espíritos. Só uma vez por semana, 2 horas por dia? Não é? E todos somos médiums, por definição. Né? E quando a gente fala da necessidade de reequilíbrio, da necessidade de educar, é literalmente educar. A gente fala de vício, fala de mania, fala de apego, fala de taras, fala de ambientes. O que a gente consome? E não só de comida. O que a gente consome de música, de leitura, de visual, de filme, de comida também? O que a gente põe para dentro? Quais hábitos eu estou nutrindo em mim? Se a ideia é educar-me para ser um médium educado, a educação é a arte de formar caráter, né? Caráter é um conjunto de hábitos adquiridos, e hábito só se adquire no dia a dia. O que eu estou... Qual hábito eu estou desenvolvendo? Porque educar-se pode educar para bom, como pode educar para ruim, né? Eu posso desenvolver uma capacidade boa, como eu posso desenvolver em mim um vício, uma mania. Eu posso estar bem educado ou mal educado. Eu posso condicionar-me a determinadas coisas, sujeitar-me a aceitar isso.
Então, quando a gente fala em educação mediúnica, não é quando fecha a porta, abaixa a luz e vão fazer reunião mediúnica. É da porta para fora. É dentro de casa agora. E agora, mais do que nunca, dentro de casa. Quem é que está participando? Porque tem gente que não conhecia os familiares, gente. Eu vi isso já em atendimento fraterno. Que está tendo a possibilidade, a oportunidade de conviver mais com a família. O que é a oportunidade ideal e sensacional para desenvolver a educação, a paciência, a tranquilidade. Diga lá, João. Pois é, eu acho interessante essa questão, né? Porque muita gente fala, todo mundo é médium, mas não vê o sentido disso. Eu vejo isso como mediunidade, como sendo uma propriedade natural de cada um. Como, por exemplo, ler, falar, né? E eu acho interessante que aqui em casa, meu filho, ele tem às vezes tem uma dificuldade de falar de maneira que você entenda, né? Aquela coisa de adolescente, fala rápido, fala enrolado. E a gente, no culto do lar, né, coloca ele, obviamente, para ler. E ler, né, textos espíritas, por exemplo, o nosso lar, a gente sabe que não é um português coloquial. Então, ele treina essa leitura e a gente que acompanha no dia a dia vê que já melhorou bastante. Então, ele lê o texto em voz alta e consegue ter uma dicção muito melhor. Mediunidade é a mesma coisa, cara. Você fica esperando, né? Não, porque fulano é médium, não fulano, todo mundo é médium, né? Realmente a questão da ostensividade ou não é lógico, é uma característica pessoal, como a gente já falou semana passada, e a característica também da prática, né? Que você ou vai falar embolado, meu amigo, ou vai aprender a falar melhor, mas isso já está em você. Vai falar, você já fala. Fala. Falar você já fala. Falar você já fala. Todo mundo fala com Deus, todo mundo tem aquela vozinha na cabeça e você nunca vai ter 100% de certeza de quem está falando realmente, porque é um trabalho em equipe, né? Mas então é que eu falo, cara, as pessoas têm que ver que mediunidade, religiosidade não é de momento, é de todo dia, de toda hora, né? E né? Natural. E não como algo excepcional. Eu acho que isso que é difícil as pessoas, às vezes, assimilarem, né? E, apesar da gente falar tanto, entenderem o conceito. Né? Trazer mediunidade para o dia a dia. Médium. Trazer a mediunidade forma caráter. Você forma caráter. O médium se forma não na mesa mediúnica, o médium se forma no dia a dia. Né? Porque agora não está sendo possível reunir. Tá, gente? Isso é orientação sanitária. Não é para reunir. Ponto. Mas nada impede da gente educar, da gente desenvolver nossa mediunidade. E, de novo, desenvolver mediunidade não é dar passividade. Desenvolver mediunidade é desenvolver as características que vão facultar um bom relacionamento mediúnico. Porque quando o espírito chega para comunicar, se ele está em desequilíbrio, ele precisa encontrar alguém equilibrado para justamente na hora que ele se aproxima do médium, sem precisar falar nada, isso já faz com que ele se acalme. Mas ele só vai encontrar isso no médium equilibrado. O espírito em desequilíbrio encontra o médium em desequilíbrio, uma bagunça pronta. Né? Então, e equilíbrio, calma, não se improvisa. Calma não se improvisa. Serenidade não se improvisa. Tranquilidade não se improvisa. Não conhece-te a ti mesmo, né? Porque acho que sem isso não tem condição, não. E existem várias práticas também que você pode chegar a isso, não só a psicoterápica, a meditação, várias coisas que estão agora que está aparecendo no meio espírita, né? Porque são práticas já milenares e que muitas das casas espíritas já é como se fosse abominasse, porque são práticas de outras culturas. E práticas de outras culturas, esses missionários vieram antes de Jesus, foram missionários, tanto quanto, né? Não com todo enviados por ele. Vamos dizer assim,
E eu já vi gente assim, tipo assim, não, isso você não pode falar aqui porque não faz parte do... Então, assim, não faz parte do... Ou seja, Kardec não falou isso, você não pode falar isso. Eu falei, Não, muito pelo contrário. Uma coisa que eu queria ressaltar muito, e você tocou no assunto, que é excelente, que é a meditação. A meditação é uma... O João já levantou a primeira ferramenta, que é Evangelho no Lar. Tendo médio ostensivo ou não médio ostensivo, espera-se, procura-se e pede-se que um lar cristão, espírita cristão, católico, protestante, faça o evangelho no lar. A gente chama de evangelho no lar, faça o culto no lar, faça Jesus no lar, tem vários nomes aí. A gente conhece como evangelho no lar. O evangelho no lar é uma ferramenta. A gente sabe que ajuda a melhorar a psicosfera, as companhias, o ambiente. É uma leitura simples, educativa, né? De teor educativo evangélico, um comentário tranquilo e uma prece para fechar. 5, 10, 15 minutos. Quero fazer 1 hora, ótimo. 5, 10 minutinhos para fazer o evangelho no lar. E a meditação. Eu só acrescentaria, porque, não tem que falar na Casa Espírita sim sobre meditação. Inclusive, a Associação Médico Espírita, a Associação Brasileira Médico Espírita, acabou de lançar um livro sobre meditação, os benefícios da meditação, as técnicas meditativas. O que o Espiritismo não traz são técnicas meditativas. A gente falar que vai ter aula de meditação na casa espírita, isso não é espírita. Por quê? São técnicas, tem técnica yoga, tem os tantras, tem os margas, tem os budistas, são perfis de meditação diferentes. Hoje em dia tem a mindfulness, tem perfis de meditação. Estado meditativo, técnica meditativa são coisas diferentes. Mas deve-se falar, porque são ferramentas para a gente justamente facilitar o conhece-te a ti mesmo, né? Pergunta 919. Para a gente facilitar esse processo de autodescobrimento, de autoeducação, né? de autoanálise. E se não estiver conseguindo com meditação, parta para análise, vá para o psiquiatra, vá para o psicólogo, gente. Porque eles têm técnicas para justamente facilitar com que a gente desenvolva as ferramentas que são naturais em nós. De compreender esses mecanismos psicológicos que nós temos, esses gatilhos, essas cristalizações, essas travas, seja lá o que for, e a gente consiga trabalhar isso. Por que não? Quem tem possibilidade, um profissional, um psicólogo, para justamente ajudar a organizar a casa mental. Casa sempre mental. Né? Quem pode, por que não? Diga, João. Então, Nicolas, eu acho exatamente isso, cara, porque é claro, às vezes você está com um problema, está com desequilíbrio, você não vai num psicólogo, você não vai num psiquiatra, por que você não pode fazer uma yoga, por exemplo? Né? Por que você não pode fazer, sei lá, um exercício qualquer de meditação que vai, como você exatamente falou, ser uma ferramenta para te ajudar nesse desequilíbrio. Agora, outra coisa é a prática religiosa espírita. Então, é como eu falo, você não vai trazer algo que seja fora do ambiente espírita para dentro da casa espírita. Vou usar cristais, vou usar sei lá o quê. Exatamente, entendeu? a cromoterapia, nada Dentro sobre as técnicas. Só não é espiritismo. Ponto. Não tem problema nenhum. Entendeu? Mas não quer dizer, porque eu já ouvi, não, você não pode acender um incenso dentro da sua casa porque você é espírita. Cara, eu gosto do incenso por causa do cheiro. Adoro o cheirinho daquilo, eu falo. Tenho vários bonequinhos que seguram incenso, me amarro naquilo, não posso nem dizer. Cara, ontem lá eu estava dando uma palestra sobre correntes mentais, aí eu já peguei um bonequinho que eu tenho, uma estatuazinha, né, do São Francisco de Assis e outro do Darth Vader. Não são espírita, mas como espírita não posso ter uma imagem de santo de casa que eu ganhei até de presente, entendeu? Então é como eu falo, a gente deve se prender menos essa questão da matéria, né? Porque se eu estou dando a importância de ter ou não um santinho em casa, né? De
queimar ou não incenso em casa. Eu estou falando que aquilo tem um significado que, na verdade, para a gente que é espírita, a gente sabe, pô, não, aquilo pode ser um presente de carinho, pode ser uma técnica como a meditação, pode ser um auxiliar nisso, naquilo, que não tem nada a ver aquilo com o que eu acredito. É reduzir o espiritismo a uma questão de crenças materiais e rituais que eu posso ou não fazer, quanto o importante é a essência do espiritismo. Perfeito, perfeito. A gente não, eu gostaria só de contribuir que eu coordeno uma reunião de educação mediúnica. E após, né, o estudo que a gente faz, eu costumo fazer relaxamento. E os médiuns que estão ali, tanto os ostensivos quanto os de sustentação, enfim, eles falam quanto aquilo ajuda, aquele relaxamento. Às vezes eu faço algumas mentalizações, que inclusive no material da FEB vem, eles sugerem lá algumas visualizações, e eu observo, porque às vezes eu não faço, eu observo que o rendimento da reunião é muito maior quando se faz esse trabalho respiratório, esse trabalho de visualização. Enfim, eu acredito que a gente possa perfeitamente usar esse trabalho de relaxamento, orientar os médiuns para a questão da meditação, que eles podem estar fazendo rotineiramente, né, em suas casas, são caminhos que só colaboram com o trabalho, no caso das reuniões mediúnicas dentro de uma casa espírita. A gente não confundir, por exemplo, eu vou meditar, de novo, tem técnicas meditativas, tem técnica budista, tem técnica yoga, tem técnica marg, tem as técnicas atuais. Mas, por exemplo, Jesus se retirava diariamente de manhã e à noite para orar. A meditação é aquele momento de oração nosso, aquele momento que a gente vai conversar com Deus, que a gente vai se encontrar com Deus, que a gente vai fechar para o mundo externo e começar a ter aquele contato íntimo com Deus. Isso é meditar. Né? A mindfulness, que é a moderna, tal, ela fala muito disso, que você pode estar fazendo uma tarefa, movimentando, lavando louça, caminhando com o cachorro, e está ali praticando técnicas meditativas, enquanto você tem coisas para fazer. Você pode estar numa postura budista, você pode estar na postura yoga, você pode estar na postura tântrica, ou você pode estar mais à mente, e o Espiritismo nos ajuda a entender isso, que é o definidor, que é quem estrutura a nossa vida, né? Seja no plano material como fora dele, a mente é que manda. Então é justamente esse treinar da mente, esse exercitar da mente que é importantíssimo. Inclusive para os médios, e principalmente para os médios ostensivos. Porque a gente tem falado aqui dos médiums, e só para ressaltar, a gente aqui abordou só um perfil de médium, qual? Aquele que trabalha na casa espírita. E para quem está chegando agora, que não conhece nada? Aqui a gente está falando de quem conhece uma dinâmica espírita, que vai ao centro, que sabe como é que é a reunião, já participa do estudo, e quem está chegando agora, caindo de paraquedas. Aquele jovenzinho lá, que a mediunidade estourou agora, não conhece nada, só sabe que os outros ouvem falar, o que sabe é de filme, né? E tem as coisas gritantes, tristes, e está chegando agora. Como atender esses médiums, esses novos médiums? Eu vou falar com ele, amigão, o cara tá tendo uma crise mediúnica, tá entrando em parafuso, tá achando que tá ficando louco, tá tomando remédio. E de novo, o que eu tô falando aqui são de casos reais, gente com 20 e poucos anos tomando remédio, porque tá achando que tá ficando louco, porque tá vendo espírito. Aí você fala o quê? Deixa acabar a pandemia, depois a gente conversa. Vou falar com ele, você precisa ver essa mediunidade, mas você só vai conseguir lidar com essa mediunidade dentro de uma casa espírita. Aquele localzinho lá, geográfico, você vai ter que entrar lá para lidar com essa mediunidade.
né? É nem caridoso, nem cristão fazer isso. A gente tem que se preparar, e eu falo aqui a gente como todo mundo aqui que já está dentro do movimento espírita, né? A gente tem que se preparar para receber os novos médiuns. Porque, de novo, vai pipocar médium aí, gente. Mas vai vir com força. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei meu espírito sobre toda a carne. Se vocês não falarem, as pedras falarão. Nossos filhos, nossas filhas vão profetizar, os jovens vão ter visões, os velhos vão ter sonho, e se ninguém quiser falar, as pedras falarão. Até as pedras vão falar. E se a gente está aqui agora, dentro de um contexto espírita, tendo noção do que tem. Depois você olha, tem uma observação de uma companheira no chat. Foi diagnosticado como esquizofrênico, olha só. Olha que doideira. Pode ser esquizofrenia? Pode ser esquizofrenia. As doenças psíquicas, né, psiquiátricas, elas têm como ser catalogadas, elas têm como ser verificadas, elas têm padrões para se diagnosticar. Pode ser? Pode ser. Porém, contudo, entretanto, todavia, nem todo médico olha com um olhar a mais. Ele vê os efeitos, ele vê os sintomas, e por mais que não ache os processos que catalogariam aquilo como a doença, ele cataloga por causa do efeito. Então, muitos esquizofrênicos, na verdade, são médios. De novo, repetindo, só deixando bem claro, não quer dizer que não tenham pessoas esquizofrênicas, não quer dizer que não sejam ser tratados no médico. As doenças são verificáveis, catalogáveis. Porém, alguns profissionais veem os efeitos, veem os sintomas e já catalogam como doença, quando, na verdade, algumas vezes não é. Tá? Nicolas, no caso desse menino, do Marquinhos, eu acredito que não seja, porque eu conheci ele quando eu dava aula na EJA à noite lá em Silva Jardim, e ele não tinha nada de esquizofrênico, entendeu? Só que ele começou a falar, de repente, isso aqui eu comecei na igreja, comecei a ouvir vozes falando comigo, e não sei o quê. Aí ele ia muito, como eu lá em Silva Jardim estou trabalhando na biblioteca, ele ia para lá, às vezes ficava conversando nisso, eu falei, você não é médium, não, Marquinhos? Aí eu fui começando a explicar isso para ele. Ele falou, eu tinha vontade de ir no centro para saber, mas eu não sei onde que é, não sei o quê. Resumo da ópera, o menino trabalhava, já morou até aqui em Silva Jardim, trabalhou no Pôr do Sol, mercadinho aqui na Mataruna. Ele voltou para Silva Jardim, mas foi aposentado como esquizofrênico. Olha só, né? A gente que Novinho. conhece a realidade espiritual, a gente já olha outras possibilidades para o problema, né? A gente já teve a possibilidade de ver jovenzinho de 20 e pouco, 23 anos, que tomava remédio e com a possibilidade do estudo na doutrina espírita, a gente terminando de ler a introdução, não foi em um dia, foi nos estudos semanais, quando terminou de ler a introdução, que a introdução é longuinha, ele falou, ele confidenciou, olha, eu vou no médico, ele não conta para ninguém, ele confidenciou que ele vai no médico, e que o médico já tinha visto que ele estava mais calmo, que ele estava começando a compreender melhor a vida, isso dá uma calma. O espiritismo é um consolador, a gente sabe disso, né? A noção da realidade espiritual bem compreendida, ela é um consolador absurdo. A gente começa a valorar as coisas com outros pesos. Então, só na leitura da introdução, boa noite, irmã. Só na leitura da introdução, ele já diminuiu a dose dos remédios. O médico sugeriu a dose dos remédios, né? Ou seja, a compreensão da realidade espiritual, a compreensão da mediunidade, das possibilidades mediúnicas, porque normalmente o médium ostensivo não é médium só de uma coisa, ele tem uma gama de... Uma mediunidade normalmente se destaca, mas sempre se derrama em outras possibilidades mediúnicas, né? Não é uma caixinha, não é um quadradinho, não é uma máquina, né? Então, isso abre vislumbres e processos
salutares, né? De equilíbrio na gente, tá? Então, uma coisa que eu queria... Nicolas, só para exemplificar, eu conheci uma pessoa, essa pessoa era inclusive professora, e quando eclodiu a mediunidade dela, professora de matemática, vocês imaginam assim, ó, ela psicografava no quadro. Mentira! Aí, a família vendo aquilo, aquela coisa, nas manifestações, ela quase foi internada num hospital psiquiátrico. Quase, por muito pouco. E aí, quando ela conhece alguém que a orienta a procurar uma casa espírita, e aí ela vai sendo trabalhada através do atendimento fraterno, através do estudo, enfim, esse passo a passo, né? E ela hoje é uma médium. Entendeu? Agora, se não tivesse tido, né, graças a Deus que as oportunidades aparecem, dessa orientação, ela já estava indo para psiquiatra, ela poderia ficar daqui a pouco dopada, aquela coisa toda, na rua ela tinha manifestações e tudo, ela poderia perfeitamente, como acontece com muitas pessoas, de parar em um hospital psiquiátrico, né? Hoje em dia, né, com essa visão que as pessoas acabam tendo a mais da mediunidade, a ajuda chega, né, para essas pessoas, mas muitas vezes no passado elas paravam dentro de hospitais psiquiátricos, né, com esses diagnósticos, né, que são psicóticos, né, esquizofrenia e etc. Então, realmente é uma questão bastante delicada, né? São 9h27, só para fechar. O que eu queria ressaltar, né, só para lembrar, para a gente poder recolher e começar a digerir, porque são questionamentos bem íntimos, né? Primeiro, fala. Oi, Cristina, perdão. Oi, olha só, eu também quase fui parar no hospital psiquiátrico aos 16 anos de idade, né? Eu estava dentro da Igreja Católica e comecei a ver, a ouvir espíritos direto. Minha mãe queria me levar para fazer cabeça, eu muito assustada, porque eu não conhecia nada, eu era beata de Igreja Católica, quando eu coroava Nossa Senhora, né? Então, eu fiquei muito assustada. A doutrina espírita, realmente, eu tenho uma gratidão imensa, porque o espírito me tirou daqui de dentro de casa e falou assim, vamos sair agora, porque minha mãe queria fazer minha cabeça no dia seguinte. Aí eu falei, não, vamos sair agora. Aí eu olhei assim e falei, vou para onde? Aí falou, chega no portão que eu vou te dar a direção. E aí começou a me direcionar até a casa de uma médium, que eu não conhecia. Falou assim, é aqui. Aí eu chamei, a moça veio, até secando a louça. Aí eu olhei para ela e falei assim, a senhora que é Tia Guacira, a senhora conhece espiritismo? Aí ela falou assim, conheço, eu sou espírita. Aí eu falei assim, então eu quero falar com a senhora. Ela falou assim, mas eu já estava te esperando. E aquilo me assustou horrivelmente, porque eu estava tendo umas coisas muito estranhas, eu me manifestar dentro de ônibus. Quando eu voltava a mim, a pessoa estava chorando e se agarrava a mim e eu não sabia o que eu tinha falado para a pessoa. Né? Então, eu ia ser internada. Quando eu cheguei no médico com essas coisas todas falando, falou, é esquizofrênica, né? E aí eu me internar rapidamente. Aí minha mãe falou, ou você vai para o hospital ou você vai fazer cabeça. E aí o espírito que me levou. Até lá eu não sei o nome, sou grata, assim, enormemente grata à doutrina espírita, porque ela realmente me colocou, eu acho que agora eu encontrei realmente o caminho. Lembro várias vidas minhas, aí todo mundo na minha família achava que eu era maluca por causa de eu falar essas coisas, né? E às vezes, assim, quando eu olhei para minha avó, eu falei, minha avó tem mais ou menos uns 2 meses de vida, ela está se despedindo, e lá vem você profetizar coisa horrível, só profetiza desgraça, né? Então, a gente sabe que a gente tem mediunidade, realmente a mediunidade não está restrita a um dia na semana dentro da casa espírita, a gente é médium onde quer que a gente esteja, ou a gente está recebendo ou a gente está doando.
a troca está havendo, tanto com o mundo espiritual como com todos os que estão ao nosso redor. Então, a gente tem que se preparar ao máximo para que a gente possa doar coisas boas, né? Isso é que é o nosso preparo. Realmente só tem uma palavra, é amar. E isso é difícil. O desenvolvimento é amor. É só isso. Não tem outra palavra. Quando diz que fora da caridade não há salvação, é isso. É a caridade a nós mesmos, é nos amarmos para poder amar quem está ao nosso redor. Então, para mim, mediunidade é isso. Perfeito. É doação, né? É entregar, é amar, né? É amar profundamente. Perfeito, Cristina. Perfeito. É exatamente Muito obrigada aí pela oportunidade. Não, fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. Muito bom. Milton, Oi. Depois você conclui, tem 2 textos no chat que seria legal você ver. Eu passei o olho da Alessandra, mas é justamente esse perfil de profissional que não leva em consideração a contraparte, a realidade espiritual do ser humano, que, graças a Deus, está acabando. Tá? Isso está acabando. Né? A revolução dar-se-á nos berçários. Uma geração substituindo a outra. Hoje a gente já vê a medicina prestando atenção nisso, igual você falou ali. A saúde não é ausência de doença. Saúde é a pessoa... Porque existem doenças e existem doentes. Existem doentes sãos. Que é aquela pessoa que a doença passa. Né? E tem pessoa que a doença fica. E a Organização Mundial de Saúde já reconhece isso. Existem doenças e existem doentes. Pessoas que recebem a doença, que agasalham a doença, e isso não é só um fator, igual está muito bem descrito ali. Fator biológico, social, ecológico, espiritual. É um conjunto de fatores que vai fazer com que a pessoa se sinta bem ou não. Podendo, inclusive, estar com alguma doença, que é temporária. Porque não existe organismo no mundo que permanecerá saudável a vida inteira. O organismo mais saudável hoje não vai ser amanhã. Então, é temporário. Então, acreditar nesse binômio saúde e doença como um código binário, né? 0 e 1, ou está doente ou não tá doente, isso, graças a Deus, já está caindo por terra. A Organização Mundial de Saúde já reconhece e os profissionais, aos poucos, já estão reconhecendo. A gente tem a nova medicina alemã, a gente tem novas vertentes psicológicas, a gente tem a constelação familiar, a gente tem as 5 leis biológicas, a gente tem a homeopatia que está crescendo, a gente tem, ou seja, existem várias vertentes dentro dos processos de cuidado com a saúde, na área da saúde, justamente verificando isso. Diga lá, Alessandra. Boa noite a todos. Eu achei interessante compartilhar essa questão do CID, porque foi bom você falar da constelação, né, que eu não sabia se poderia falar, né, já que você falou, eu falei, então vou me manifestar. Eu participei de uma situação, de uma constelação, né, familiar, num sistema, né, único de saúde da cidade, e uma pessoa começou a se sentir muito mal, e aí no final você percebia que era espiritual, chegou a um ponto que mexeu na parte espiritual dela. Com isso, uma outra também começou, e nós tivemos que parar naquele momento a questão do trabalho da constelação. E isso é uma unidade que pessoas psiquiátricas, enfermeiros e psicólogos estavam, e no momento tivemos que levar para a enfermaria, a pessoa estava em estado, e aí eu achei interessante que os profissionais da área de saúde começaram a dizer que aquilo ali era histerismo. Só que nós percebemos que eles não estavam preparados para aquilo ali, a gente não pôde falar, não, isso não é histerismo, isso é uma possessão, isso é espiritual, não tinha como vir a falar. E aí, como você está falando isso aí, eu achei muito interessante. E depois, até a profissional, uma psicóloga, né, que ela faz a constelação, fui conversar com ela, fui pesquisar, e eu vi que tinha um CID. Ela falou assim, olha, nem eu sabia. Eu falei, então você já pode comunicar, caso, né, os profissionais da área venham comentar alguma coisa, que existe sim o CID para questões espirituais. E uma vez eu comentei com 2 médicos e eles não sabiam sobre isso, né? Que existe o CID para
questões espirituais, e isso deveria ser propagado, né, divulgado até entre eles, para que eles fiquem, né, em alerta, né, mas só que talvez eles nem saibam diagnosticar quando não é, né. É porque tem diferença entre estado alterado de consciência e estado de consciência alterado, né? É justamente fazer essa diferenciação que tem que saber fazer. Então, graças a Deus, a gente vê que está mudando o perfil, tá? Isso a gente vê. O pessoal novo que está se formando, as novas gerações, eles se importam com as pessoas, não são clientes, são pacientes, né? Eles se envolvem com o processo. A gente, graças a Deus, vê mais, está começando a ver em maior quantidade pessoas que realmente têm não é dom, como é que fala? É a vocação. A vocação. Que realmente gostam do que fazem, amam o que fazem, porque querem fazer isso. Então, graças a Deus, isso está mudando. E vai mudar. De novo, a gente está vivendo um momento delicado, né? A gente está migrando de um mundo de provas e expiações para ir para um mundo regenerado. Nesse interregno, teremos um mundo de transição. Cerca de, é um ciclo, tá? Não é calendário gregoriano. Em calendário gregoriano, 1000 anos. Então, a gente está entrando agora no mundo de transição, que é um mundo temporário, para o mundo regenerado. Então, a mudança já é exponencial, já é gritante, já é rápida. A gente vê isso, a gente vê no mundo material, no mundo físico. A gente saiu de não ter telefone celular, hoje a gente carrega celular com internet, com tudo aqui. Né? Então, meus pais não viram televisão, né? Viram a televisão chegar e hoje a gente está aqui, né? Hoje eles estão vendo 4K, Wi-Fi dentro de casa, Netflix. Então, é exatamente isso. A correria, não, exatamente, é visível nas crianças. Antigamente, a criança nascia e não abria o olho. Tinha que ficar no quartinho escuro, botar um papelzinho na lâmpada. Hoje a minha filha nasceu, olhou para minha cara e deu risada. Ela olhou para mim e deu risada. Eu, filho da mãe. Então, a mudança está aí. Né? A revolução é psicológica. A revolução é mental. É revolução de ideias. Como toda revolução, como todo embate de ideias, haverá uma oscilação, haverá um alvoroço, mas é muito superficial diante de um movimento muito maior. A Terra não é, nunca foi e não está sendo o único planeta de provas e expiações passando para a transição nesse momento. É a primeira vez que Deus está fazendo, vai dar uns errinhos aqui, mas vai pegar no tranco. Não, não é assim. Está tudo programado, coordenado, orientado, tem um calendário. Tanto tem que a Bíblia de 3.000 anos, 3.500 anos atrás, Joel falava isso. Eu derramarei meu espírito sobre toda a carne nos finais dos tempos. Vossos filhos profetizarão. Tá, isso avisou há 3.000 anos atrás. Há 3.000 anos atrás, Joel, aqui na Terra, pegou a dica assim, ó, médium. Ele, rapaz, vou avisar. Há 3.000 anos atrás, já estava planejado. Já sabia o que ia acontecer, como ia acontecer, por que ia acontecer, a intensidade que ia acontecer, quem ia participar, quem ia estar aqui, quem não ia estar aqui. Está organizado. O Espiritismo nos faculta entender isso, essa organização, essa beleza, essa perfeição nas leis. Né? Então, são 20 mais 10. Eu estou fechando, Leslie, desculpa. Então, só para aqueles de nós que já somos médiuns, estamos na casa espírita, não tem por que pararmos de desenvolver nossa mediunidade só porque estamos fora de um centro. O templo somos nós. E o desenvolvimento é na autoeducação. E isso não se faz dentro de um centro espírita. A gente vai no centro espírita para compartilhar o que a gente já conseguiu angariar de vitórias. A gente não vai no centro espírita para sugar. A gente não vai no centro espírita para sentar lá a bundinha na cadeira, ver o que o palestrante falou e para casa repetir e falar, a culpa foi dele, eu ouvi alguém falando, eu vou para lá para trocar ideia com quem está lá. Nas minhas leituras, nos meus estudos, eu vi, olha, rapaz, complementa. Ah, eu conheço outra fonte. Olha que bacana, eu ouvi falar isso.
A gente não tem por que esperar um local de pedra quando a gente fala em espiritismo, em espírito. A fase das mesas girantes já passou, não está na época de materializar espírito, está na hora de espiritualizar a matéria. E para aqueles que estão chegando, né? Creio que não seja, acho que não temos aqui que é alguém mais novinho, mas a maioria que já está aqui, preparem-se para estarmos bem, para recebermos aqueles que vão iniciar um mundo de regeneração. Está na nossa mão a responsabilidade de educar, de auxiliar o processo de evangelização, de orientação, porque vai chegar aqui espíritos que já são intelectuais, mas que precisam evangelizar-se. Vão chegar espíritos aqui que precisam de espaço, de ninho, de local propício para desenvolverem as capacidades, as potencialidades que eles têm, para justamente essa revolução acontecer. Qual revolução? De eu poder acontecer um incidente desse diante de um médico, e o médico reconhecer que já passou da alçada material e já entrou agora no plano espiritual. Porque eu vou estar lidando com profissionais que reconhecem o ser humano na sua integridade, o ser humano integral. São esses profissionais que estão se formando agora, que estão nascendo agora e estão começando a chegar. Já tem um bocado aí, graças a Deus. Mas é justamente nesses processos de desencarne em massa, de chegada em massa, porque acredite, tem uma geração pandemia que já está aí, já tem um ano de pandemia, gente. Já passou mais de um ano de pandemia. Tem a geração pandemia que vai brotar aí. E vai vir com força em quantidade. Então, estejamos prontos para estarmos... Primeiro a gente coloca a máscarazinha de oxigênio, né, na hora que começa, para depois a gente colocar a máscarazinha no amiguinho. Então, vamos botar a máscarazinha enquanto está começando a trepidar, para a gente poder, se for necessário, estar apto a ajudar naquilo que for possível. Desculpa, eu me alonguei. E era isso que a gente tinha para conversar. Para jogar, joguei. Tá aí, ó. Durmam. Ok, Nicolas. Ok. Uma excelente roda, né? Muito bom para a gente pensar. Tem uma observação aqui no chat que está bem dentro do que você falou. Nicolas falou que o desenvolvimento mediúnico é feito no dia a dia. Li certa vez uma orientação... Ai, peraí, saiu do lugar aqui. Li certa vez uma orientação de Chico para quem quer ser médium psicofônico. Fale palavras de conforto para alguém. Só que eu saindo do lugar. Fale palavras de conforto para alguém que precisa. Se é ausente, ouça atentamente a quem precisa falar. Se é um médium de cura, ajude alguém a comprar um remédio. Aí a mediunidade funcionando. Se o espírito me intui a falar uma coisa boa, eu vou fazer assim, peraí, ó, tô ouvindo aqui, alguém mandou dizer isso para você. Ouve. Não faz sentido. Você já imagina Chico e Raul fazendo isso toda hora. Um monte de espírito passando. Peraí, eu ouvi um espírito aqui, ele quer te falar isso. Não, ouve, assimila, pondera, mas com naturalidade, de maneira saudável, de maneira harmônica. Isso aí é... Maravilha. Eu gostaria de pedir à Alessandra, você está no grupo, né, Alessandra? Que você coloque essa fonte que você colocou aqui. Você está falando daquela da Universidade do Sérgio Felipe, não é isso? Você, por favor, coloca lá no grupo, no Zap, para que a gente possa depois acessar. E, Nicolas, fala para a gente depois qual é o livro da AME sobre meditação. Achei também uma informação importante. Aí você pode colocar lá no grupo depois para a gente. Põe. O nome do livro é Meditação, tá? Pela Associação Médico Espírita do Brasil, com o subtítulo Conexões Médico-Espíritas, tá? São vários médicos espíritas com várias teses, estudos e pesquisas, mas tá tudo. Eu ponho lá, vou botar o grupo no grupo lá. Essas observações de fontes, pessoal, é sempre bem legal. Tem o e-book, Eu estou com ele aberto aqui. Aí pode colocar lá, porque aí as pessoas podem, né, estar observando. Eu tinha ouvido falar isso numa live da AME também, não sei se era da AME Osasco que eles fizeram. Legal. Então, nosso agradecimento
a Nicolas pelas provocações, quantas Agradeço. coisas nós fomos pensando aqui, pela oportunidade de troca, agradecimento a todos os participantes, ao João, que estava aí também com a gente. Foi uma roda, mais uma roda muito interessante para todos nós. E, Nicolas, depois a gente combina, né? A gente vai combinando outras, assim como o João já tem participado também com a gente. Você também, com certeza, será uma alegria para nós termos você em outras oportunidades. E só lembrando, pessoal, não vou entrar em muitos detalhes, que nós estamos no planejamento da Semana Espírita do Norte Fluminense. E, pela organização que nós estamos dando, nesses 160 anos do Livro dos Médiuns, nós vamos estar com vários temas na Semana Espírita, estamos com convidados bem interessantes, não vou dar mais detalhes, mas convidados muito legais. Vai ser de 18 a 25 de julho, mês 7. Oportunamente, nós vamos estar divulgando, né? E quem tiver o interesse é poder estar com a gente nas palestras e também nas rodas de conversa que normalmente nós fazemos. E lembrando também que nós vamos ter uma noite de arte. E a gente tem o coral, que funciona online, dia de segunda-feira, e temos o grupo de teatro também online, dia de sexta. Se tiver alguém aí da área do canto, do teatro, e quiser fazer parte desses grupos, é só sinalizar, que tem sido bem legal esse trabalho online que a gente vem fazendo. O coral é com Rosária, que está, inclusive, ali no grupo do Conexão, e o Teatro Comigo. Então, fiquem à vontade, quem quiser participar. É tudo online, tá, gente? Vamos, então, caminhar para a nossa prece, agradecendo a espiritualidade. Eu pedi para o João fazer para a gente. Pode ser, João? Pode sim, Edaís. Obrigado. Então, vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus. Mestre Jesus amado, agradecemos por mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, na companhia da espiritualidade superior, que com certeza está junto conosco, nos auxiliando nesse momento, pedindo as bênçãos e as vibrações positivas do mais alto para todos nós, para todos aqueles que se encontram de alguma forma sofrendo, seja por questões físicas nesses tempos de pandemia, seja por questões afetivas, às vezes pela falta de um abraço amigo, pelo distanciamento social, por aqueles que estão sofrendo pelos mais diversos motivos, por aqueles a quem falta o pão, o abrigo, que todos possam ter a consolação divina e a consolação humana também que chega através daqueles que entendem a missão de ser médium do mais alto. Que o Mestre Jesus possa estar em nossos corações, orientando todas as mediunidades, a mediunidade de falar, de consolar, de ajudar, em todos nós. Que os bons espíritos estejam conosco, dando a sua presença amorosa, estando presentes em todos os lares aqui representados. Se for da tua vontade, Mestre Jesus, que assim possa ser. Então, gente, uma boa noite para todos, um bom final de semana e que possamos estar juntos na próxima quinta. Que Deus nos abençoe.
Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Obrigado pela gente. presença, obrigado pela Obrigada, companhia. Nicolas. Deus te Obrigadão, abençoe. Obrigado, Anne. Nicolas. Boa noite. Mais uma vez. Boa noite, Obrigado, gente. Leusa, pelo convite. Boa noite, Tchauzão. Elisa. Obrigada, Nicolas. Suzane, João, brigadão. Obrigado pela Gratidão presença. aí a todos. Obrigado, Cláudio. Boa Tchauzão, noite. gente.